Esse cenário, Tâmega, que o Renato descreveu aqui pra gente, ele é um cenário de soft landing ou de no landing? Acho que ainda continua sendo um soft landing, assim, né? Mas eu acho que é um pouco o que o Renato estava falando, assim. A gente tem uma visão, assim, acho que eu acho que é onde difere mais, assim, é exatamente sobre o consumo, assim, né? O que vai acontecer com o consumo nos Estados Unidos, né? É, Deixa eu talvez explicar um pouco aqui essa diferença, assim, né? Acho que quando a gente conversa ali, né, com outros, né, players no mercado, né, enfim, sobretudo aqui com a parte do sell side, assim, né, dos bancos lá fora, assim, né, o pessoal lá fora, o que a gente vê é que assim, todo mundo espera, né, que a taxa de poupança, né, do americano vai aumentar, ou seja, eles vão deixar de consumir para poupar mais a partir de agora, porque tem uma ideia de que essa taxa de poupança está muito baixa, né, e também porque, né, para alguns, né, aquele excesso de poupança que foi gerado lá na pandemia, ele teria se exaurido. Né? Então, por esses dois motivos, né, você teria que voltar. E a nossa visão é bastante distinta disso. Né? Primeiro, porque, né, a gente acha que essa taxa de poupança, né, ela não deveria voltar tão cedo, né, para níveis superiores. Primeiro, porque pelas nossas contas, né, e aí volta de novo a história dos dados aqui, né, das contas que a gente acha que não se exauriu, né, ainda tem mais ainda para ser gasto. E segundo, mesmo que tivesse se exaurido, né, ainda assim, eu acho que tem um ponto aqui que é muito relevante na história, que é a riqueza do americano. Assim, né? Assim, as pessoas gostam de... Ah, estou olhando a poupança. Né? Mas a poupança é uma função da renda, ou seja, quanto a pessoa está ganhando, né? E isso, o mercado de trabalho ainda está aquecido, né? Então a renda ainda está ok. Né? É, mas também da riqueza, assim, do patrimônio das pessoas. Né? E quando a gente olha o que aconteceu da pandemia para cá, né, você teve um aumento de 40% na riqueza, tipo, 30% na riqueza, né, das famílias americanas, se olhar ali em dólares, né, o total. Né? Então, assim, é muita coisa. Assim. Então, a verdade, assim, né, de uma forma bastante simples, assim, né, imagina assim, qual é a sensação térmica, né, do americano normal hoje. Né? O mercado de trabalho está super aquecido, né, com desemprego, né, próximo ali das mínimas históricas. Né? Então ele olha para o lado, ele não tem medo de perder o emprego, porque se ele perder, ele sabe que ele vai encontrar, né, rapidamente. Então esse medo ele não tem, né? Então ele não tem por que segurar o consumo. A renda dele está ok, né? Exatamente por isso, né? Porque o mercado de trabalho está aquecido. O patrimônio dele subiu em valor pra caramba desde a crise, né? E assim, por que ele não vai consumir o dinheiro dele assim? Acho que é um pouco isso, assim, né? Então a gente vê um pouco essa extensão do ciclo, assim. É claro que tem a política monetária do outro lado, né, que trabalha na direção contrária, afinal os juros estão mais altos, né? Mas ao mesmo tempo você teve uma desalavancagem enorme no período, ou seja, as pessoas estão muito menos endividadas do que em outros ciclos, né? Então isso diminui, né, a força ali da política monetária, né? Então, assim, e a história, né, que a gente falou um pouco antes aqui, né, Renato, assim, que é, é, esse não é um ciclo que a gente acha que o Banco Central vai subir, assim, excessivamente a taxa de juros para quebrar a economia, né, para quebrar a perna da economia, para trazer a inflação para baixo. Né? E se essa não é a história, né, o que a gente tem aqui de risco, entre aspas, né, um risco bom, assim, de um prolongamento de ciclo econômico. Né, desse ciclo, na verdade, perdurado durante muito mais tempo. E não é por Né? leniência com a inflação, é simplesmente que É, assim, que a inflação ela segue cedendo, a inflação está isso. caminhando assim, a despeito dessa atividade mais forte, ela está caminhando para onde o Fed quer. Então, assim, está desacelerando a economia. Né? Todos esses fatores, né? Assim, quando você olha, porque o crescimento é sempre na margem, né? O que você está adicionando. Né? Então, assim, a poupança ela está se exaurindo ao longo do tempo. Né? A riqueza, né, ela diminuiu já um pouco na margem, né? Você tem um efeito, né, sobre o estoque que também é relevante. Né? O mercado de trabalho, em algum momento, ele né, vai acabar se desacelerando também. Né? Então, assim, de certa maneira já está desacelerando. Né? Assim, você não está vendo a verdade, o que a gente também fala muito lá, né, e isso tem ajudado a inflação, né, é que assim, a taxa de desemprego está na mínima histórica,
mas a gente está vendo um ajuste no mercado de trabalho bastante relevante, né, que é tanto do lado da oferta, né, quanto do lado de vagas, né, que estão diminuindo. Né? Então ele está acontecendo pelo melhor jeito possível.